Bem, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o relevo, tá bom? Do capítulo 5 aí do livro de vocês. O relevo, pessoal, ele pode ser definido como as formas da superfície do planeta, tá? O relevo, ele se origina de transformação, né, e sobre a interferência de dois tipos de agentes. São os agentes internos, que internos nós chamamos de endógenos, e externos nós chamamos de exógenos, perdão, que corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera, tá? Também é um conjunto de formas da crosta terrestre, né, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Aí essa ação aí de forças endógenas, internas, né, e exógenas externas, tá certo? Esse conjunto todo vai resultar de uma ação. Aí vocês vejam aí as imagens para vocês acompanhar. Nós temos aí a cordilheira, a serra, né, as colinas, as planícies, as montanhas. É sempre bom visualizar nas imagens, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Aí é um esqueminha falando dos agentes externos e internos também. Aí quais são esses agentes endógenos do relevo? Eles são responsáveis pela formação do relevo, né? Que são o tectonismo, que ele é o principal criador e construtor do relevo, né? Que ele vai atuar de forma mais lenta. E nós temos também os abalos sísmicos e o vulcanismo, que a gente vai falar sobre cada um. Aí o vulcanismo nós chamamos de fenômeno geográfico relacionado com as atividades vulcânicas, né? Tá certo? Eles são classificados em ativos, inativos e extintos, né? Existem os vulcões ativos, os que estão inativos e os extintos, tá certo? Aí primeiro aí no número 1 você tem aí a câmara magmática, você pode acompanhar aí no 2 é uma rocha, no 3 é a chaminé, né? O 4 é a base desse vulcão, o 5º é o depósito de lava, aí no número 6 a fissura, 7 as camadas de cinzas emitidas pelo vulcão, né? No 8º cone, na 9 são as camadas de lava emitidas pelo vulcão, tá certo? Aí lá em cima na figura, no número 10, a garganta do vulcão, né? Tá certo? Quando essas lavas, pessoal, o vulcão entra em erupção, que nem a gente pode ver aqui, tá? O magma é sujeito a enormes pressões, aí vai derramar essas lavas, tá certo? Que é esse magma, e quando esse magma, essas lavas se esfriam, vai se formar de rochas, que nós chamamos justamente as rochas ígneas ou magmáticas, que provém justamente disso aí. Tá? Aí o que é um abalo sísmico? A gente chama de abalo sísmico, pode acontecer também um terremoto, que é um tremor da superfície, né, produzida por forças naturais. No Brasil, não é tão notório haver esses terremotos por conta da placa tectônica que o Brasil está, né, em cima, acentuado, tá certo? Porque que em outros países isso é mais ocorrente, ocorre com mais frequência? Por conta das placas tectônicas, que as placas são blocos de gelos, né? De rochas, e elas ficam fluindo, elas não podem se chocar uma com a outra. Quando ocorre o choque entre essas placas, tá certo que nós chamamos de tectônicas, aí acontece esses abalos ou esses terremotos, tá bom? Aí as principais consequências disso é justamente a vibração do solo, né? O solo ele falha, há uma abertura, deslizamento de terra, pode acontecer tsunamis, acontece até mudança na rotação da terra, tá bom? Aí vem os dobramentos, né, que são pressões horizontais na litosfera, onde as rochas não oferecem grande resistência, né? Os dobramentos ocorrem em diferentes eras geológicas, na pré-cambriana e na cenozoica. São formações que ocorrem em terrenos jovens, né, e, portanto, não existe no Brasil, tá bom? Aí veja a imagem dos dobramentos das placas, né? Aí vem os falhamentos que ocorrem em terrenos de pouca plasticidade, compostos por rochas resistentes, né, ou rígidas, tá? A pressão dá-se de forma vertical e constitui movimentos epirogenéticos, tá ok? Aí vem os falhamentos aí da parte mais elevada, né? É uma imagem para vocês terem uma noção
tá certo? Do que nós estamos falando. Aí veja aí essas aberturas, essas fissuras aí, ó, nessas imagens, vocês estão vendo aí nas rochas. Aí os agentes exógenos do relevo, né? É o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Não se preocupe que na nossa aula ao vivo eu vou explicar com bem mais detalhe também. Eu quero mostrar muitas imagens para vocês quando eu for explicar ao vivo. Nas aulas vocês terem noção, né? Aí eles formam, né, os rios. Os rios são as formas de planícies fluviais, as chuvas são as enxurradas, que é provocada pelo desgaste do solo, e o mar são as águas, né, oceânicas. Aí vem o vento, aí eu vou mostrar para vocês uma imagem da ação destrutiva dos ventos, né, que é essa daqui, ó, que é a ação do vento transformando a paisagem. Aqui já é os ventos na erosão eólica também, e as geleiras, que ocorrem pela movimentação de grandes blocos de gelo em função da gravidade. Com isso, ele vai provocar um desgaste muito profundo nas rochas, tá certo? Aí nós estamos percebendo aí com a formação de vales de U e de V, chamados de fiordes. Aí os sedimentos são transportados pelo gelo e com isso eles depositam na base das montanhas, que nós chamamos de morainas ou morenas. Aí tem a erosão glacial, as fluviais, as águas, a acumulação marinha. Aí tem o intemperismo, que é o conjunto de processos que provoca a alteração e a decomposição das rochas, né? Ele pode ser físico, químico e biológico. O físico, pessoal, é quando a atuação mecânica da água ou do vento. Já o químico, a constituição é alterada, e o biológico são a ação de seres vivos. Aí nós temos aí a imagem dos três, do físico, do biológico e do químico. O que seria uma erosão? A erosão é um conjunto de processos de modelagem da paisagem. É uma remoção de transporte de sedimentos. Ele remove esses sedimentos da paisagem, tá? Aí a deposição desse material em um novo local, nós vamos chamar de sedimentação. Tá bom? Aí só para relembrar um pouquinho com vocês aí a ação dos agentes da dinâmica, né? Que é os agentes internos, que é o tectonismo e o vulcanismo, que nós vimos aí, né? As montanhas, as planícies, as chapadas, os agentes externos, né? Com as erosão, que são os terrenos, os morros, as rochas, as montanhas e as acumulações de planícies fluviais. Aí tem as formas de relevo continental. As principais formas de relevo são as montanhas e os planaltos. As montanhas são as regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos, né? Para ser uma montanha, pessoal, ela tem que apresentar uma altitude superior a 300 metros. Tá? Já um planalto são elevadas, com condições suaves, com declives. Essa aí é uma diferença de montanha para planalto, tá bom? Aí vem as planícies, né, que são aplanadas com processo de deposição, e as depressões, que são as altitudes da superfície mais baixas. Aí tem aí montanhas e cordilheiras, os planaltos, morros, serras, chapadas. Sempre eu gosto de estar colocando imagens para vocês observarem depressões, tá? Aí revisando novamente as formas de relevo. Tá certo? Essa aula, pessoal, foi só para vocês terem mais assim um entendimento. Amanhã na nossa aula a gente vai estar explicando com mais detalhe para vocês, passo a passo disso aí, tirando dúvida, realizando as nossas atividades. Então não deixe de acompanhar as nossas aulas ao vivo, ok?